como todos sabem, quer dizer, não sei se todos sabem, há uma crise enorme no PDT Ceará, que é fruto da confusão em 2020, é fruto da campanha do Ciro em 2022. O Ciro, como vocês sabem, fez uma campanha muito agressiva contra o Lula, contra o PT. Isso acabou contaminando a campanha estadual. Houve um mal-estar crescente que acabou culminando com o lançamento de uma candidatura isolada do Roberto Cláudio, do PDT, para o governo do Estado, que teve um desempenho pífio, um desempenho medíocre, e, sobretudo, provocou a ruptura de 20 anos de aliança entre o PT e o PDT. O Cid Gomes, na época, se manteve afastado. Ele, notoriamente, externou suas críticas à maneira como o processo foi conduzido dentro do PDT em 2022, se manteve calado, ou seja, não fez campanha para o Roberto Cláudio, quase não fez campanha para o Ciro Gomes também. E o Ciro começou a falar que recebeu uma facada nas costas, se referindo ao irmão dele, Cid Gomes, e também ao Camilo Santana. Agora, esse vocabulário do Ciro, de facada nas costas, me parece muito despolitizado e despolitizante, porque parece que o Ciro ele fala como se política fosse movida por lealdades eternas e não pelo interesse popular. Um político, é muito importante a lealdade, só que se você tem um chefe político que começa a fazer besteira e começa a seguir um caminho equivocado, ninguém é obrigado a seguir esse quadro político. Essa cultura do Jim Jones, que é preciso seguir até o final, morrer junto com o líder, isso não é da política, não é da democracia. Então, o Cid Gomes, o Ivo Gomes, o Camilo Santana, o Ciro estava completamente ensandecido, seguiram seu caminho próprio, e outros quadros do PDT também, em prol da própria sobrevivência política, em prol do interesse popular. Então, o Ciro fica criando essa cultura aí da traição, que isso é equivocado, é mais um erro do Ciro. Ele errou em 2022 e erra hoje ao transformar todo mundo em traidor. Tanto que você vê que, para a cultura cirista atual, todo mundo é traidor. Todos os irmãos do Ciro são traidores, o Camilo Santana é traidor. Agora, isso cria um problema de identidade muito grave para o Ciro Gomes e para o PDT, aliado para esse PDT que está ainda vinculado ao Ciro, porque em 2022 o Ciro fez discursos exaltando Camilo Santana, dizendo que ele era o melhor e o maior governador do país. Então, depois, quando ele começa a dar entrevista, como ele deu recentemente, dizendo que Camilo Santana não tem nenhum escrúpulo, começa a inventar fofocas sobre Camilo Santana, coisas horrorosas que você vê que nem repercute na mídia, porque é tão baixo que acaba revertendo contra o próprio Ciro Gomes. Tanto que depois da entrevista do Ciro Gomes para um podcast cearense, em que ele faz ataques violentos ao Camilo Santana, o movimento dentro do PDT para se afastar do Ciro se intensificou. Esse movimento do Cid Gomes para assumir o comando da legenda no Estado é um movimento para se afastar do Ciro Gomes. É um movimento de distanciamento. Os prefeitos do PDT, os deputados do PDT, aliados ao governo humano, aliados a um projeto, eles querem se distanciar. Eles acham que o Ciro Gomes se tornou uma influência tóxica, prejudica eles. Quem se associa ao Ciro acaba perdendo voto, perdendo apoio, perdendo prestígio. Enfim, houve o Cid Gomes marcou uma reunião para sexta-feira agora. Ele tem maioria dentro do partido no Ceará, ele tem mais de 2/3, então ele quer assumir o comando democrático, por entender que a maioria, quando ela prevalece dentro de um partido, ela deve assumir o comando. Isso é o que acontece no Partido Democrático. O André Figueiredo, que sempre foi um cara muito sensato, está, no momento, vinculado a esse grupo do Ciro. Então, ele fez um contra-movimento ontem, segunda-feira, uma reunião da Executiva Nacional, em que ele praticamente dissolveu o Diretório Nacional, trouxe para a Executiva Nacional todo o comando do Diretório Estadual. É evidente que isso não é saudável, isso aí representa mais uma derrota política para o André Figueiredo, que se vê obrigado a fazer um gesto autoritário desse, evidentemente irritando todos os correligionários do PDT, do seu próprio partido,
no Ceará que querem uma substituição de comando. E por que eles querem uma substituição de comando? Justamente porque eles, como eu já falei, querem se distanciar do Ciro Gomes, querem articular uma base de apoio ao governo Eumano, um governo com o qual eles partilham um projeto. Né? O Eumano está cumprindo o projeto, fez as indicações pedidas pelo Cid Gomes, pelo grupo do Cid Gomes, foram contempladas, o projeto no Estado está sendo contemplado, assim como o projeto nacional está sendo contemplado também, está aí começando, evidentemente sempre deve ter alguma falha, mas está seguindo adiante. Enfim, esse é o problema com o PDT. Hoje o Cid Gomes já reagiu a essa reunião nacional, disse que vai manter a sua reunião na sexta-feira, ou seja, mais problema pela frente. Isso aí também tem um pano de fundo aí, que é a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, em que o prefeito atual, Sarto, ele está se enfraquecendo com essa briga do PDT. Ele está se enfraquecendo ao ser vinculado a esse grupo do Ciro, que é minoritário no seu próprio partido, ele está perdendo força política. E para compensar o apoio que ele está perdendo na própria Câmara de Vereadores de Fortaleza, ele está, por exemplo, se aproximando de alguns setores da direita, fazendo com que se afaste mais ainda do campo progressista que o elegeu e que tem maioria social em Fortaleza, assim como tem no governo, no estado do Ceará. O Lula ganhou as eleições no Ceará, ganhou em Fortaleza. Então é preciso que... Então a disputa para a Prefeitura de Fortaleza agora vai encontrar um PDT enfraquecido. Não tem jeito. É um preço pelas mais escolhas do próprio PDT. Então, por exemplo, o PT de Fortaleza já deve lançar um candidato, não teria por que não lançar, até porque tem condições de ganhar uma eleição. O Sarto está com a aprovação baixa, tem dificuldades políticas. Então, provavelmente, o PT deve lançar um candidato com grande chance de vencer, em função da popularidade altíssima que goza Camilo Santana, Eumano de Freitas, o Lula. Então, todo esse entorno de um eventual candidato do PT tem chance de ganhar. O PDT pode entrar na chapa, ele pode compor, mas para isso é preciso vestir as sandálias da humildade, né, e retomar a aliança estratégica com o PT e reconstruir o próprio partido, o PDT, distante desses arroubos muito emotivos, odientos do Ciro Gomes. Né? O seu irmão, o Cid Gomes, ele deu até uma entrevista agora, saiu uma entrevista com ele no Globo, em que ele fala que o clima no PDT está muito odiento, está ruim, está negativo. Então é preciso que se melhore esse clima. Né? Então é isso aí, eu sou Miguel do Rosário, hoje é 4 de julho de 2023. Obrigado.